Olá, aqui quem fala é o Davi com as edições do Davi Júnior e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família atendendo a diversos pedidos, hoje iremos falar nada mais nada menos do rei do pop, que inclusive ganhou esse apelido da sua amiga Elizabeth Taylor. Como você sabe, estamos falando, é óbvio, de Michael Jackson, que viveu entre 1958 e faleceu de forma muito conturbada em 2009. Ele foi um grande compositor e dançarino norte-americano e nada mais nada menos do que um dos maiores artistas de showbiz mundial. O princípio da carreira foi com Jackson 5. A família de Michael Jackson era humilde e vivia em uma casa com apenas 2 quartos. Joey Jackson trabalhava em uma usina siderúrgica e tinha como hobby tocar guitarra e era empresário musical. A mãe, Catharine, também era ligada à música e tocava piano na igreja. O menino prodígio começou a cantar aos 5 anos de idade. A primeira aparição de Michael na mídia foi em 1964, quando se apresentou com o grupo The Jackson 5. Inicialmente o conjunto chamava-se Jackson Brothers, ou seja, traduzindo para o nosso idioma, Jackson Irmãos, ao lado dos irmãos Jack, Tito, Germaine e Marlon. Como Michael era o caçula, ele ficou conhecido como Little Michael, ou seja, Pequeno Michael. No final dos anos 60, eles já haviam assinado um contrato com a gravadora Motown Records. Em pouco tempo, com as suas grandes performances, o grupo alcançou o topo das paradas. Em 1966, Michael Jackson, o mais novo dos irmãos, se tornou o vocalista e dançarino principal do conjunto. O primeiro grande sucesso veio em 1969 com a música I Want You Back, na nossa língua, Eu Quero Que Você Volte. Depois surgiram os singles I'll Be There, em 1970, e ABC, também em 1970. Levados para Los Angeles, os meninos foram transformados em astros mundiais. O grupo gravou 15 álbuns de sucesso. Em 1970, o irmão Germaine deixou o grupo para seguir a carreira solo. O conjunto então mudou o nome para The Jackson. Os maiores sucessos dessa época foram Enjoy Yourself, de 1976, Show You the Way to Go, traduzindo em nosso idioma, Mostre Você o Caminho a Seguir, de 1976, Can You Feel It, de 1981, que traduzindo, Pode Sentir Isso? E, não podemos esquecer, Blame on a Boogie, Não Culpe o Boogie, de 1978, que traduzindo ficaria algo como Não Culpe o Boogie. Ainda como integrante do grupo, Michael lançou os compactos de sua autoria, como Go to Birthday, de 1972, e Bean, também em 1972, e Music Me, em 1973, e Forever Michael, em 1975, todos com grande destaque na mídia. Em 1979, se separou do grupo e iniciou a sua carreira solo com o disco After All, que vendeu cerca de 7 milhões de cópias. Em 1982, lançou o álbum Thriller, que se tornou um sucesso mundial e viria a se tornar o álbum mais vendido da história da música. Os vídeos de divulgação de suas músicas, entre elas Billie Jean, Perlin Trailer, exibido na MTV, foram considerados os melhores clipes de todos os tempos. Em 1987, o cantor lançou o disco Bad, que vendeu mais de 25 milhões de cópias. Seguindo a tendência de Thriller, Michael investiu pesado na produção e divulgação de clipes, e desse álbum as canções E Nem Menemiho. No ano seguinte, Michael lançou a sua autobiografia, o livro Moonwalker. Em 1991, divulgou o álbum Dangerous, que vendeu menos do que estava sendo esperado. Foram 20 milhões de cópias vendidas. O sucesso mantido com o videoclipe Black or White, protagonizado por Macaulay Culkin. 4 anos mais tarde, Michael lançou seu álbum History, Past, Presente e Futuro, livro 1. Nessa ocasião ele esteve no Brasil, em Salvador, mais precisamente na Bahia, onde gravou o clipe Don't Care Bares, que no nosso idioma, Eles Não Se Importam Conosco, uma clara crítica ao governo americano. Além disso, o clipe também é cheio de simbologia, e com certeza isso não agradou os donos do mundo. E já em 2001, em declínio em termos de venda, Michael lançou o disco de estúdio Invisible. Seu trabalho a seguir foi o álbum Thriller 25, um disco de aniversário para celebrar os 25 anos do seu sucesso estrondoso. Em uma tentativa de retomar o sucesso, uma grande turnê estava sendo preparada, e no dia 5 de março de 2009, Michael Jackson anunciou em Londres sua volta aos palcos. O show This Is It, no nosso idioma, é isso. Teria uma série de 50 apresentações no início, marcado para 13 de junho, no 02 Arena, em Londres. Infelizmente, Michael faleceu nesse período. Seu álbum Michael, lançado no dia 13 de dezembro de 2010, foi um sucesso póstumo, que reuniu 10 canções inéditas.
O disco vendeu 3 milhões de cópias no primeiro ano. Em maio de 2014, foi lançado o segundo álbum póstumo, intitulado Cheesecake. O disco contém 8 canções inéditas. Uma curiosidade que você precisa saber é sobre o passo de dança Moonwalker. No dia 16 de maio de 1983, em um especial que celebrava os 25 anos da gravadora Motown, depois de uma apresentação ao lado dos irmãos, Michael ficou sozinho no palco para cantar Billie Jean. Foi nessa apresentação que o astro mostrou pela primeira vez um passo de dança, em que se deslocou para trás enquanto seus pés pareciam mover-se na direção oposta, produzindo a ilusão de que ele flutuava sobre o palco. Batizado de Moonwalker, passo lunar, o movimento logo se tornaria uma das marcas registradas do artista. As modificações estéticas que o cantor sofreu o fizeram levar uma vida excêntrica. Fez várias cirurgias que mudaram radicalmente a sua aparência. Michael mudou a sua cor de pele, resultado de uma suposta doença conhecida como vitiligo. Segundo o próprio artista, ele teria realizado 2 plásticas do nariz para ajudar a respirar melhor e alcançar notas mais altas. Outra curiosidade é a Neverland. Michael Jackson construiu ela em 1988, um parque de diversões em sua propriedade situada na Califórnia, batizada de Neverland. Era para lá que o cantor levava várias crianças amigas. O nome em português, Terra do Nunca, foi dado em homenagem à história de Peter Pan. O excêntrico parque privado continha cinema, carrossel, montanha-russa, roda gigante e uma série de brinquedos para entreter Michael e seus convidados. Uma coisa que a mídia podre nunca fala é que ele fez isso justamente porque não teve uma boa infância. Se você prestou atenção nessa matéria, você deve ter visto que com a carreira que ele tinha, lançando um sucesso após o outro, e o próprio pai o explorando o tempo todo, é claro que ele não teve tempo para curtir a sua infância, e ele sentia muita falta disso, e confessou isso em entrevistas por diversas vezes. Por isso mesmo ele construiu esse parque e foi atacado pela mídia, que já não estava tão do lado dele, por ele já vinha atacando e falando realidades como a que falou no Brasil. Eles não estão nem aí para nós. Em 1994, o rei do pop casou-se com Lisa Mary Presley, a filha do rei do rock, Elvis Presley. Mas 2 anos depois já estavam separados. No dia 13 de novembro de 1996, Michael Jackson se casou com Debbie Hall, uma enfermeira da clínica do seu dermatologista. Em 1997, Michael teve seu primeiro filho, Prince Michael Jackson. Em 1998, nasceu Paris Michael Catherine Jackson. Em 1999, o casal se separou e, como havia feito um contrato pré-nupcial, ficou estabelecido que o cantor ficaria com a guarda das crianças. Em 2002, nasceu o terceiro filho, Prince Michael Jackson II, fruto de inseminação artificial. A mãe da criança foi mantida no anonimato. Em 1993, Michael Jackson foi acusado falsamente de pedofilia pela primeira vez. A acusação surgiu da família de Jordi Chandler, um garoto de 13 anos. O cantor negou veemente as acusações, mas fechou um acordo financeiro de 20 milhões de dólares com a família do menino para encerrar o caso. Em dezembro de 2003, Michael recebeu 9 acusações feitas por um menor de 14 anos. As queixas eram de pedofilia e fornecimento de entorpecente, no caso, vinho. No mesmo ano, a polícia resolveu vasculhar a propriedade Neverland, à procura de provas de assédio. Michael chegou a aparecer algemado na delegacia de Santa Bárbara, Califórnia. Ele pagou uma fiança de 3 milhões de dólares e não foi detido. Uma coisa que vale a gente lembrar aqui é que essas acusações feitas contra ele só apareceram depois que ele começou a se rebelar contra o sistema e falar por diversas vezes em público sobre a realidade e daqueles homens que controlam tudo por trás das sombras. No ponto de vista meu e de muitas pessoas, essas acusações serviram para denegrir a imagem do cantor e passar para o público que ele já era um cara falido. Mas como ele mesmo disse em várias entrevistas, como ele poderia estar falido se ele era o dono das maiores faixas de sucesso que a gravadora possuía? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque senão vocês já sabem, né, meus caros irmãos? Mas enfim, depois que Michael faleceu, durante a preparação da turnê This Is It, o cantor que, segundo seus produtores, estava visivelmente ansioso, sofreu uma parada cardíaca em consequência de uma overdose de medicamentos. O médico que aplicou os medicamentos foi condenado por homicídio culposo e ficou preso por 2 anos. Michael Jackson faleceu em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, no dia 25 de junho de 2009. E acreditem, mesmo hoje, no ano de 2020, ainda tem pessoas que juram de pé juntos que o viram e que ele está vivo. Cada um diz que está num lugar que mudou de aparência, etc, etc. É claro que tudo isso não passa de teoria da conspiração
já que até hoje ninguém provou nada. E com certeza, na minha humilde opinião, uma pessoa não iria abrir mão assim facilmente de tudo que construiu durante toda uma vida. É o mesmo que aconteceu também com Elvis Presley e que acontece com todo grande cantor, grande artista. As pessoas acreditam que eles vivem escondidos em uma certa ilha, onde só tem grandes artistas. O Simpson, inclusive, fez um deboche sobre esse assunto. Mas é isso, família. Aqui a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo. Eu gostaria que vocês falassem qual a música de Michael Jackson que vocês mais curtem, o que vocês acham sobre a vida dele. Você concorda com as modificações estéticas que ele fez ou você acha que foi um pouco demais? E sobre a sua vida e carreira, qual é a sua opinião, meu caro irmão? Você acha que ele foi um cara que teve uma vida boa? Você trocaria a sua vida pela dele? Deixa aí nos comentários, a gente faz questão de ler. A gente vai ficando por aqui, deixa aí quais vídeos vocês querem ver na próxima vez e eu e o Davi Júnior nos encarregaremos de fazer. Então fiquem todos com Deus, compartilhe o vídeo para que o trabalho continue e vamos bater aí a meta dos 10 mil views, tá certo? E o comentário que tiver mais like pedindo o próximo vídeo é o que nós iremos fazer. Mete o pau a comentar aí. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!